A paz do Senhor, amados e amadas do Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma vez aqui estamos para a leitura da Palavra de Deus, amém? Vamos falar da graça, da adoração de Cristo Jesus, da doutrina qual o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, amém? E nós estamos no livro de Mateus. Eu vou fazer um pouquinho de explanação, amém? É dentro da palavra, daquilo que realmente está escrito na palavra de Deus. Eu estou uma cansada, muitas vezes, de falar para os irmãos: olha, a minha Bíblia, ela é uma Bíblia as mais usadas do Brasil, João Ferreira de Almeida, traduzida por eles, amém? É uma das mais confiáveis, sem muita distorção, amém? Então nós vamos estar no livro de Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 1. Eu creio que o Espírito Santo tem muito para falar conosco nessa noite, através de Deus, através do nosso Pai, que estás no céu, através da mensagem de Cristo, porque tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que colocamos na presença de Deus, primeiramente é passado pelo Filho. E é o Filho que intercede por mim e por você. Amém, amados e amadas irmãs? A parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou a bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizeis aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Assim somos nós, hoje na presença de Deus. Só que o contrário, esse servo, esse homem preparou um banquete para aquele povo, mas para aqueles seus amigos mais chegados, né? Mas aqueles amigos mais chegados, eles não se ativeram a ter vontade de ir àquele banquete, né? Porque aquele banquete não era importante para eles. O importante para eles era ter ido aos campos, outros para os seus negócios, né? E outros agarrados servos o maltrataram e mataram pelo convite. E Jesus convida eu e você nessa noite para este banquete. Jesus convida eu e você nessa noite para esse banquete. Você está preparada para este banquete? O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Irmã, mas assim era naquele tempo da lei, era assim. Era dente por dente, olho por olho. Hoje não. Hoje nós temos a graça. Hoje nós temos a redenção do Espírito Santo. Hoje nós temos o dom de perdoar, o dom de ser perdoadas pelo nosso Deus. Amém? Naquele tempo não. Naquele tempo era olho por olho, dente por dente. Muitos falam assim: nossa, esse homem era mau. Não, ele não era mau. Ele estava fazendo aquilo que era feito com aqueles que faziam coisas erradas. Amém? E outros, agarrados os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado
e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Haviam matado os servos daquele homem. E ele se irou. Então foi olho por olho, dente por dente. O rei ficou irado, e enfiando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide para as encruzilhadas dos caminhos, e convidais para as bodas os quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniu todos os que se encontravam, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta. Amém, amados e amadas irmãs? Uma experiência para mim e a sua vida. Muitas das vezes nós convidamos aquele que está ali, que nós sabemos que vai vir bem arrumadinho, bem vestidinho, né? E aquele pobrezinho, nós sempre os deixamos do lado. É assim, amado. É assim que nós fazemos. Eu tenho sentido isso na minha pele. A diferença que muitos irmãos fazem na minha vida. Aqueles que acham que tem algo um pouquinho maior. Aqueles que acham que tem uma espiritualidade maior. Aqueles que têm um algo maior, uma casa melhor, um carro maior, melhor. Tudo isso influi nas nossas vidas. E nós nos sentimos do lado. Nós sentimos desprezadas. É assim com muitos, não só comigo, mas com muitos. E Jesus é totalmente ao contrário disso, amados. Jesus é totalmente o contrário disto. Amém? Então disse ao seu servo: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas do caminho, e convidai para as bodas quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou ao rei aos serventes: amarrai-os de pé e mão e lançai para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mesmo assim, este homem ele continuava mal, né? Porque aquele servo não tinha roupa nupcial. E ele emudeceu. Então ordenou ao rei, aos serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Preste bem atenção nesse versículo, amado. Esse versículo que se encontra em no capítulo 22, no versículo 14 de Mateus. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Vamos lá para a questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma coisa. Eles estavam sempre querendo surpreender a Jesus. E não é diferente comigo e para você. Principalmente se nós temos algo contrário daquilo que o homem prega, daquilo que o homem confia, daquilo que o homem acha que é certo. Se o contrariamos, amados,
Eles procuram de todas as formas nos surpreender nas nossas falhas. E nós somos falhos. Nós falhamos. Nós somos pecadores e falhos. E enviaram-lhe os discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabendo que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem importares com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. Assim, meu querido e minha querida irmã, tem que ser para mim e para você também. Nós não vamos nos importar porque estamos pregando um evangelho de Cristo Jesus, enquanto muitos estão pregando a lei. Mas nós estamos aqui querendo aprender com Cristo, com o Filho de Deus, porque sem Ele nós não veremos ao Pai. Não veremos ao Pai. Se não aprendermos dele, meu querido e minha querida irmã, nós não veremos ao Pai. Amém? E muitas das vezes nós olhamos a aparência. E não, amados, nós não deveremos olhar a aparência. Olhe lá para o interior. Pede discernimento para o Espírito Santo e olhe o interior. Amém? Dizei-nos, pois que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César. Então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixaram-se e foram-se. Amém, meu querido e minha querida irmã? Jesus pagou tributo. Eu e você pagamos tributo. Pagamos impostos, que é a mesma coisa que tributo. Uma coisa que eu acho errada: igrejas grandiosas que está aí, pastores com jatinhos, fazendas, suas mansões, nos lugares mais caros das cidades, e não pagam impostos das suas igrejas. Eu acho isso injusto. Injusto. Tem que pagar o seu imposto, porque o próprio Jesus, mesmo não tendo nada, porque ele não tinha nada nessa terra, nada ele tinha nessa terra, ele não tinha uma pedra para recostar sua cabeça, mas ele pagava o tributo, ele pagou o tributo a César. Ele mandou que Pedro fosse até o rio, pegasse o peixe e tirasse a moeda do imposto dele e do imposto de Pedro. Jesus pagou tributo. Por que essas grandiosas igrejas que ganham tanto dinheiro não podem pagar tributo? Por quê? Com seus grandes templos não pagam tributo? Mas saem do meu e do seu bolso. Saem do meu e do seu bolso. Amém, amados e amadas? Ouvindo isso, se admiraram e o deixaram e se foram. Aí eles deixaram a Jesus e ali eles se foram. Amém, amados? Naquele dia, aproximando-se dele, alguns saduceus que lhe diziam não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará a descendência do falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher e o seu irmão. E o mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram? Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras,
nem o poder de Deus. Vamos lá em Tiago 1. Vamos lá em Tiago 1, amados, que nós temos uma resposta para esta pergunta. Tiago 1, a partir do versículo 12 ao 15, nós temos essa resposta. O irmão, porém, eu vou ler a partir do 9. O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta como seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura de seus aspectos. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. O pecado é fruto de semente má que plantamos, meu querido e minha amada. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ele prometeu a mim e a você, porque o amamos. Amém? Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém a tenta, e nem Deus nos tenta. Amados, perdoar alguém, meus queridos, não é apagar da nossa mente o sentimento ruim. É lembrar e não sentir nenhuma mágoa. E nós podemos lembrar. Não precisa esquecer. Você pode lembrar, mas nós não deixamos a mágoa entrar no nosso coração. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Quando está o atrai e a seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, de uma vez consumado, gera a morte. Amém, amados? O pecado gera sequela, meu querido, naquele que teme a Deus. O pecado, ele só gera sequela naquele que teme a Deus. Ele não teme naquele que não está nem aí para Deus. Não gera nada, porque ele não está nem aí para Deus. Mas naquele que serve a Deus, o pecado, ele deixa sequela. Amém? Porque na ressurreição, nem casam e não se dão em casamento. São, porém, como anjos do céu. Quando estivermos lá em cima, amados, no céu, não tem marido, mulher, não tem irmão, não tem pai, não tem mãe. Nós seremos todos anjos. Todos anjos. E você já imaginou se nós fôssemos lá para o céu com a mente que nós temos hoje, e lá você ficar lembrando do seu filho que não está lá? Não, amados, nós teremos mentes transformadas. Mas aquele que ficar lá na tribulação, lá no inferno, aquele vai lembrar. Aquele vai lembrar. Se for o meu filho, ele vai lembrar: a minha mãe, ela não está aqui, ela deve estar lá. Eu não ouvi a minha mãe hoje. De quando ela falava de Jesus para mim, eu não ouvia, eu não dei atenção. Por isso, hoje eu estou aqui. Será assim, amados. Mas nós lá não vamos lembrar, porque se lembrarmos, nós vamos ficar perturbados. Amém? Então nós vamos ser transformados em anjos de luz, para servir apenas a Cristo Jesus. A nossa mente será voltada a Cristo Jesus.
A nossa mente, ela não vai ficar voltada para pai, para mãe, para filho, para esposo, para ninguém, para pastores, para ninguém, para amigos. Não, amados. A nossa mente vai ser transformada e voltada para Deus, para glorificar e exaltar o Senhor Jesus. Amém? E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, a multidão se maravilharam da sua doutrina. O grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselhos. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Esses são os sacerdotes, os homens conhecedores da lei. E pingo, vírgula, tudo eles conheciam da lei. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Sabe por que, amados, esses dois mandamentos dependem de toda a lei e o profeta? Porque quem ama a Deus em primeiro lugar, quem ama o seu próximo, perdão, amados, como a ti mesmo, não comete os demais. Não comete os demais mandamentos. Não, amados. Porque eles já estão livres e libertos deles, eles não cometem. Porque a mente deles já está resguardada nesses dois mandamentos. Amém, meu querido e minha querida irmã? Então, meu querido irmão, a única coisa que não é negociável na vida é a palavra de Deus. Muitos negociam, mas a única coisa que não é negociável e Deus não aceita é a negociação da palavra dele. Na vida, a palavra de Deus não é negociável. O nosso caráter, o nosso valor está na palavra de Deus e não é negociável. Não troque por pastores, por campanhas, por tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Não troque, meu amado. Não troque a palavra de Deus por nada. Ela não é negociável. Ela não é negociável. Vamos colocar isso no nosso coração. Amém, meu querido e minha querida irmã? A palavra de Deus não é negociável. Não, não, não. Ela é o nosso caráter. Ela é nossa razão de viver. Amém? Se não fosse a palavra de Deus, eu não teria nenhuma razão de viver. Se não fosse o meu Deus, a experiência com Deus, eu não tinha razão de viver. Mas eu tenho razão de viver. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, que não são poucas, meus queridos e minhas queridas irmãs. Mas eu estou aqui. Eu não negocio a palavra de Deus. Eu não negocio o discernimento, o entendimento que Deus me dá e coloca no meu coração. Amém? Reunidos os fariseus, entregou a Jesus. Que pensai vós de Cristo, de quem é filho? Responderam ele de Davi. Replicou Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo:
pode ser filho de Davi. E todos sabiam que ele era filho de José e de Maria. Amém? Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, meu querido e minha querida irmã, Jesus foi para aquela cruz, mas ele sabia que Deus, que o Pai, iria colocar os inimigos aos pés dele. Então, todo do joelho se dobrará perante a Jesus Cristo. Todo joelho vai se dobrar, seja ímpio, seja justo, vai se dobrar. Amém? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem usou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Desculpa mais uma vez, amados. Amém? É que hoje está um calor muito grande. Eu caí na besteira de passar um inseticida para matar muitos bichinhos que entrou na casa. E isso me dá um pouquinho de alergia, amém? Mas aqui está, meu querido e minha querida irmã, a palavra do Senhor, lida como ela é, referida como ela é, na graça e no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos nesta noite, amados, nos revigorar do caráter de Cristo e não negociar a palavra de Deus por nada. Por nada. Se você vai em campanhas, você está negociando a palavra de Deus. Porque ele já disse: buscai primeiramente o reino do céu, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que mais você busca? O que mais eu tenho que buscar se ele já me fez essa promessa? Porque eu preciso de campanhas para buscar essas coisas. Eu não preciso de campanha mais. Se eu entrar no meu quarto sozinha, fechar a porta, ali eu busco tudo aquilo que eu necessito na presença do meu Deus, como tenho feito nos últimos tempos. Ou as irmãs acham que eu tenho recebido apoio de igreja, que eu tenho recebido apoio de algum evangélico, de amigos evangélicos. Foram bem poucos, amados. Em 2 anos eu posso contar no dedo. Contar no dedo. E sabe por quê, meu querido e minha querida? Pela contrariedade que eu estou levando para a igreja. Porque eu vou viver a doutrina de Cristo Jesus. Eu vou viver a graça. Eu vou viver o verdadeiro evangelho. Aquilo que Jesus mandou que eu e você fosse e pregasse. Porque nós só veremos a face de Deus, a face do Pai, através do Filho. João 14,6, não esqueça disso. Amém? E aqui, onde está escrito também, Mateus 22,14, porque muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, meu amado, eu não quero ser apenas chamada, eu quero ser escolhida. Vamos colocar esses vídeos para frente. Vamos apregoar o Evangelho de Cristo Jesus. E nós já estamos terminando o livro de Mateus. Aí nós vamos lá. Eu estou orando a Deus aonde o Senhor vai nos levar para estar lendo a palavra de Deus. Amém? Eu estou orando ao Senhor. Mas eu creio que Ele tem
algo para mim e para você. E eu creio que Ele falou comigo e com você nesta noite. Amém, meu amado e minha querida irmã. Façam algo pela palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo. Vamos crescer no Evangelho de Cristo Jesus, no ID do Senhor Jesus, porque Ele precisa de mim e de você. Ele precisa de mim e de você. Amém? E a graça do Pai, o amor do Filho e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós e que possamos ter uma semana abençoada por Deus. E eu creio que Ele já nos preparou essa semana com bênçãos e vitórias. Receba em nome de Jesus. Amém.